E aí, rapaziada, tudo bom? Aqui quem fala é o Box. Seja bem-vindo ao meu canal. E nesse vídeo nós vamos reagir a essa fala aqui do Pablo Peixoto no debate entre nerdolas e lacrosas no Inteligência Limitada. Puxa a vinheta aí. Nesse vídeo aqui nós vamos reagir a essa pergunta aqui do Pablo Peixoto aqui, que ele fala sobre a cultura pop e tal. E tava lá no debate do Vilela, na Inteligência Limitada, entre lacrolas e nerdolas. Então vamos ouvir aqui o que, que ele tem para falar e logo depois nós vamos discorrer aí sobre o assunto. Primeiramente, eu quero concordar com o pessoal do Heróis ou Mais, porque precisou de uma frase para o Capitão América Steve Rogers colocar a posição dele conservadora, né? Deus não se veste assim. Nesse momento aqui, só para contextualizar, ele tinha falado que o Steve Rogers, né, o Capitão América, seria conservador por ter falado que Deus não se vestiria assim no primeiro filme. E sendo assim, uma lacrada conservadora é admissível para a direita ou para os nerdolas, né? Só que assim, primeiro que quem disse que todo conservador é cristão, e segundo, quem disse que os não conservadores ou pessoas de esquerda e tal não são cristãs, entendeu? Foi uma analogia meio porca que ele fez aqui, porque, querendo ou não, a, o cristianismo não tem lado político, então tem gente de esquerda, tem gente de direita que é cristão, entendeu? Então como que você coloca que o Steve Rogers falando que o Deus de verdadeiro não se veste da forma que o Loki ou o Thor se veste, como se fosse algo conservador? Não faz sentido, né? O Sam Wilson, para se colocar como Capitão América, ele fez um texto, um bife gigantesco na série. Falou até não mais poder. Talvez a pressão dos dois ali naquele momento fosse diferente, e a necessidade de imposição, uma decisão dos roteiristas para aquilo ali. Mas realmente há uma diferença muito grande. Tem alguns dados aqui para encerrar o caso de se é uma coisa política, ou se é uma coisa econômica, que eu queria colocar aqui, é como essa situação toda é uma. Então, é nesse ponto que eu quero entrar, entendeu? Porque enquanto o pessoal tava debatendo que a lacração, o pessoal nerdola tava debatendo que a lacração é algo político, que tem uma intenção política por trás, ele tá querendo dizer que tem um lado econômico, né? Apesar de todos os nerdolas aí ter mostrado números de que a Marvel tem decaído e continua decaindo, e que a Disney e outras empresas aí do ramo são especialistas em filmes, né? Querendo ou não, e tem o seu setor de marketing que faz pesquisa, que vai atrás de saber qual que é o melhor marketing para tal série, tal filme e tudo mais. E de repente os caras desaprenderam, porque eles vinham num sucesso crescente, né, com vários live action, Cinderela, Bela e a Fera e tudo mais. E de repente eles desaprenderam a fazer live action, que foi o que aconteceu com Pequena Sereia e outros aí. Então, nesse sentido, ele tenta dizer que na verdade foi um erro mercadológico, esse Pablo aí. E os nerdolas falam, não, não tem erro mercadológico, é que não importa mais a bilheteria desde que a mensagem seja propagada, entendeu? É uma espécie de investimento para o futuro. Tem uns dados aqui da população americana, que são hoje 60 milhões de latinos. E aí ele vai discorrer também sobre esse, como se a Disney tivesse feito essa mudança ideológica com questão de minorias e tudo mais, como se fosse um investimento para o futuro, né? Mas esse futuro nunca chega, pô, porque já faz o quê? 5, 6 anos aí que tem declinado os filmes e séries da Disney, entendeu? E agora eles estão voltando atrás, aí por que será, entendeu? Por causa que deixou de ter investimento de terceiros para se manter, entendeu? Para manter esses filmes, para manter essas séries. Da comunidade latino-americana, com 60 milhões de hispânicos. Em 2060 vão ser 111 milhões. São 20 milhões de asiáticos, eram 36 milhões de afro-americanos em 2000, em 48 milhões hoje. 48 milhões, tem um aumento de 60%. E mais interessante ainda, 40% deles têm menos de 30 anos. Então, é uma população jovem e diversa. A população branca nos Estados Unidos não hispânica caiu de 75 e 90 para 57 em 2020. A hispânica dobrou. Isso passa uma mensagem. Impossível isso não passar uma mensagem de que algo está mudando, algo está acontecendo e não vai ter deportação que resolva. Os Estados Unidos vão ser um país cada vez mais diverso, muito mais do que eram nos anos 80, muito mais que eram nos anos 70. Então, essas mudanças culturais que vêm junto com o contato entre culturas diferentes,
elas vão influenciar a arte. A arte não influencia a cultura. A arte não manda na cabeça das pessoas. A arte não manda na. Então, aí tem um ponto que eu queria chegar também. Outro ponto. Que é o seguinte, ele fala que a arte não influencia a cultura e que a mudança mercadológica da Disney e de outras demais aí é porque a população branca nos Estados Unidos tem diminuído e a hispânica, negra e asiática e tudo mais tem crescido nos Estados Unidos e por isso que houve essa mudança. Só que é assim, ele coloca um marco até 2020, 2000, até os anos 2000. Como que eu vou classificar isso até 2000? No sentido de que até 2000, tudo bem, todo mundo assistia todos os tipos de filmes, sendo hispânico, sendo brasileiro, sendo português, sendo de tudo, porque, querendo ou não, os Estados Unidos influencia a cultura mundial. Então, no mundo inteiro, todo mundo assistiu todos os tipos de filme com representatividade mínima, que nem eles falam, né? Sendo que sempre teve representatividade. Mas mesmo com essa representatividade mínima, todo mundo assistia os filmes de Hollywood, certo? Por que que agora teve que mudar, entendeu? Mesmo com essa. Aumentou a quantidade de minorias nos Estados Unidos. E daí? Entendeu? Sempre teve essa minoria pulverizada no mundo inteiro, entendeu? Não é só os Estados Unidos. Quando eu acredito que quando a Disney ou essas empresas fazem uma pesquisa de mercado, ela vai pesquisar o mundo inteiro, não? Então, se vai pesquisar o mundo inteiro, eu devo pensar aqui. Eu vou começar a colocar cada personagem de um país diferente, de um local diferente, de uma etnia diferente, de uma ideologia diferente, entendeu? Esse é o ponto. Os filmes sempre foram para o macro, para a maioria das pessoas. E agora eles estão mudaram o foco para a minoria. E é nesse ponto que eu gosto, que eu queria frisar, entendeu? Porque sendo o ponto que ele diz que é mercadológico, por que essa mudança a não ser que seja política, entendeu? Por causa que se fosse mercadológica, era só manter da forma que já estava sendo feita, porque já era assistido pela maioria. Cérebros e a arte detecta algo que já está lá. E os artistas, como pessoas sensíveis, de vanguarda, geralmente captam o que está acontecendo antes e conseguem. E aí é que tá também. Ele fala como se fossem os artistas. Eu entendo, sim, essa parte do artista captar a cultura e tal. Mas o que tá por trás do artista ali são corporações, pô. Não é só o artista ali querendo. Há uma direção, entendeu? Quantas reclamações que tiveram da Warner em ter mudado filmes de diretores consagrados aí por causa que eles queriam inserir alguma coisa que não tinha, entendeu? Há vários relatos aí na internet, você acha, de diretores reclamando da Warner, por exemplo, de querer inserir coisas que não estavam no roteiro original. Trazer para suas obras algo que ainda está para acontecer, algo que está no ar, que está no zeitgeist, como eu falado aqui, né? E essas mudanças que são naturais e que vêm desde sempre, né? Cada geração é diferente da outra e cada geração olha para trás e fala que coisa mais antiga, né? Como é que essas coisas eram feitas antes? Olha os programas de televisão que eram feitos nos anos 80, olha que absurdo. E aí as gerações antigas vão olhar para as novas e falar assim: o que é isso? O que está acontecendo aqui? Eu não estou entendendo nada. Porque esse Pô, pessoal tinha está uns falando. caras lá falando de lacração, velho, no podcast. Pois é, de repente isso vai acontecer, sabe? Então eu acho que a arte ela reflete o espírito de seu tempo. A arte não vai refazer a cultura. A arte é uma forma do artista interpretar a cultura onde ele está inserido. E essas mudanças vão ser bem mais rápidas. Como eu falei, a pandemia acelerou muito esse processo, esse processo de consumo. Então, consumo somado, o consumo cada vez mais ágil, cada vez mais veloz, e on demand, somado com uma mudança no perfil demográfico dos Estados Unidos, com uma queda em 2050, se não me engano, não vai ter mais a maioria branca nos Estados Unidos, branca não hispânica. E a tendência é cruzar, porque existem muito mais. Então, eu vou ficar até aqui, porque ele vai discorrer sempre sobre o mesmo assunto, entendeu? Vai continuar voltando sobre o assunto de que tá tendo uma mudança de etnia praticamente nos Estados Unidos e por isso que a arte está se moldando a essas mudanças, entendeu? Só que é que nem eu falei, o artista ele pode até moldar alguma coisa e tal, quando ele é carreira solo, mas quando ele tem um investimento de outra pessoa envolvida, ele não vai ficar somente na ideia que ele teve, ele vai querer puxar
uma sardinha ou puxar pro lado do investidor, entendeu? Então, falar que filmes é só arte hoje, ou série, ou tudo mais, sem pensar que há um investimento por trás e esse investidor ele quer um retorno financeiro, ou seja, por mais que o artista vai chegar nele e vai falar, ó, eu quero fazer um filme X. Só que o cara que vai investir, ele vai falar, tá, mas quanto que eu vou ter de retorno se eu investir no teu filme? Entendeu? Então, não é só a arte que está mudando, existe um investimento de alguma corporação por trás. E ele quer um retorno. Querendo esse retorno, ele vai querer fazer um investimento melhor para o seu bolso. Então ele vai chegar e vai falar pro cara, não, esse filme eu não vou fazer porque entra num aspecto que eu acho espinhoso, entra num setor onde eu acho que não vou ter retorno, entendeu? Então, por mais que ele fale que é a arte que espelha a população ou a cultura regional e tal, que eu até concordo, mas quando se fala de filmes e séries, até música e tal, quando há um mercado por trás, o investimento ele quer um retorno, o investidor quer um retorno, então isso aí cai por terra, né? Eu gostaria de saber a opinião de vocês, deixa aí no comentário, não esquece de se inscrever, ativa o sininho das notificações e até o próximo vídeo, valeu!